Me disseram isso a vida inteira sobre a timidez e eu acreditei. O problema é que por todo o tempo em que eu acreditei nisso, a minha timidez se intensificou ainda mais. O medo do julgamento ficou maior aqui dentro de mim. Eu acreditei por boa parte da minha vida que a timidez era uma falha, que eu não podia ser assim, porque era como se eu estivesse demonstrando uma fraqueza para as pessoas, como se eu não fosse boa o suficiente e não fosse capaz também. Afinal de contas, eu olhava para as pessoas e eu percebia o quanto que elas sabiam se expressar, o quanto que elas eram boas na comunicação, e eu sentia que por conta disso, eu não ia conseguir alcançar as coisas que eu queria. Eu ficava alimentando esse medo aqui dentro de mim. Se você ainda não me conhece, eu sou a Karina Orso, eu sou psicóloga, sou tímida e hoje eu trabalho ajudando pessoas a se libertarem dessa prisão que muitas vezes a timidez pode se tornar, assim como a ansiedade social também. E por conta disso, eu posso trazer aqui com toda certeza o quanto que realmente a gente pode sofrer quando a gente acredita nas coisas erradas com relação à timidez. Eu escuto todos os dias as pessoas falando para mim coisas como essas. Eu não posso demonstrar que eu estou inseguro. Eu acho que as pessoas não vão me respeitar se eu demonstrar que eu estou tímido. Eu odeio quando as pessoas fazem comentários sobre a timidez, do tipo: ah, fulaninho nunca fala nada. Ah, fulaninho é muito quieto. Não vai falar nada hoje, não. As pessoas odeiam esse tipo de comentário. Por que odeiam tanto? Você odeia? Você é tímido? Escreve aqui nos comentários para mim saber como você lida com esses comentários. Mas, de maneira muito geral, a gente não gosta de ouvir isso, porque é como se a pessoa estivesse constatando uma falha sua que você sabe que tem, mas que você não gostaria de demonstrar. E ela está ali expondo para todas as pessoas que estão diante de você. É algo que você gostaria de esconder a todo custo. Mas por tanto medo que você tem de demonstrar essa timidez, essa fraqueza, você se fecha e você não consegue conversar. E aí fica mais evidente ainda. Ou seja, o maior medo que você tem, que é que as pessoas não percebam a sua timidez, ele acontece porque você está sentindo isso. Porque você está com medo disso. É curioso, né? É curioso como isso acontece. Por que eu me fecho tanto, Karina? Porque você foi construindo ideias aqui dentro da tua cabeça negativas sobre a timidez, sobre quem você é. Muitas pessoas acham que são incapazes, inferiores, porque são tímidas. Eu me vi assim também. E enquanto eu acreditei nisso, enquanto eu fiquei tentando lutar contra a timidez, brigar com ela, ser uma pessoa completamente diferente, isso me atormentou. O que eu vou fazer então? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o nosso momento de vida. É entender a nossa timidez. Quem eu sou? Eu sou tímida. E eu falo isso hoje para você sem vergonha, mas eu já tive muita vergonha. Eu lembro que logo que eu comecei a gravar vídeos aqui nas redes sociais, uma amiga da minha irmã comentou para minha irmã o seguinte: nossa, eu vi os vídeos que a Karina está postando agora. Quem diria, né? Ela era tão tímida, tão quietinha, agora ela está fazendo vídeo nas redes sociais. E ao invés de eu me sentir feliz com aquele comentário, eu fiquei extremamente chateada, com vergonha. Por quê? Porque eu pensei, nossa, era assim que ela me via. Ela duvidava da minha capacidade. Ela duvidava que eu poderia fazer alguma coisa por ser tímida. Hoje em dia, esse comentário já não me abala. E eu fico feliz por perceber que eu consegui sair daquele estado de extrema insegurança para o momento que eu estou agora. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu não fazia muito bem. Eu não sabia como fazer. Eu não me expressava bem. Eu era uma recém-formada, meio perdida ainda, tentando encontrar o meu lugar ao sol. E eu simplesmente comecei.
Esse comentário aconteceu lá no início, nos meus primeiros vídeos, nos piores vídeos, podemos dizer assim, em um tom de elogio. Né? Para mim, eu entendi ele diferente, mas foi em um tom de elogio. E hoje eu posso perceber a minha evolução por conta de ter começado daquele jeito meio ruinzinho mesmo, ou bastante ruinzinho, para falar a verdade. Mas o que eu quero te trazer aqui é que muitas vezes o momento que você está agora faz você pensar que você não tem capacidade, que você não consegue, que você não pode. E não é verdade. Você pode começar da onde você está. E quando eu falo sobre esse comentário que aconteceu lá atrás, eu já não tenho mais vergonha, eu já não tenho mais problema com ele, porque eu não vejo isso como uma vergonha. Eu vejo isso como uma evolução. Eu não tenho mais vergonha da minha história. Eu não tenho mais vergonha da pessoa que eu sou. Eu não tenho mais vergonha de falar que eu me sinto tímida assim em alguns momentos. Que às vezes o meu olhar desvia involuntariamente. Que às vezes eu fico sem jeito para conversar com uma pessoa, que às vezes eu fico sem jeito de falar sobre os meus sentimentos. Eu não tenho mais vergonha. Eu não vejo mais a minha timidez como uma falha. E isso fez com que eu me tornasse uma pessoa mais feliz, com que eu me aceitasse, com que eu me entendesse. Mas além de tudo isso, que eu percebesse as dificuldades que eu tinha e pudesse melhorar tudo isso na minha vida. Então, hoje, por mais que às vezes eu fique envergonhada, que o meu olhar desvie em algumas situações, eu não deixo de viver. Eu não deixo de me relacionar. Eu não deixo de falar quando eu preciso falar, quando eu quero falar. Eu não deixo de ter amizades. Eu não deixo de me expressar, seja lá na situação que for, se eu quiser fazer isso. Porque eu sei que eu não sou obrigada a ter que falar o tempo inteiro. Quando você não se entende, você acha que você precisa ser extrovertido, que você precisa ter uma personalidade diferente. E isso não é verdade. Você só precisa adaptar aquilo que não está legal para você. Lá atrás, eu tinha muito medo de falar e não falava. O que eu fiz, então? Eu descobri quais eram esses medos. Eu enfrentei esses medos. Eu descobri o que não estava legal na minha comunicação e melhorei ela. E vou continuar melhorando, porque nós estamos o tempo todo em processo de desenvolvimento e crescimento. A partir disso, quando você entende a tua essência, entende quem você é, entende os teus pontos fortes, entende também os teus pontos fracos, o que não está legal na sua vida, você olha para tudo isso de uma maneira mais madura. Você aprende a se aceitar, você aprende a se amar, você aprende a viver na sua própria pele. Isso é muito libertador. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, você aperfeiçoa aquilo que precisa aperfeiçoar. Se melhora. Então, se hoje eu me sinto muito insegura para falar com o meu chefe, com as pessoas em uma reunião do meu trabalho, na minha faculdade, o que está despertando essa insegurança aí dentro de você? O quê? Que medo, afinal de contas, você tem? Você tem medo de não ser bom o suficiente? Você tem medo de ser rejeitado? Que as pessoas não gostem das suas ideias? Que as pessoas não gostem de você? Você tem medo de não corresponder às expectativas dos outros? O que está alimentando essa insegurança que você tem dentro de si? O que você pode fazer para diminuir essa insegurança dentro de si? O que você pode fazer para se tornar confiante do jeito que você gostaria? Às vezes você vai começar a perceber que tem atitudes simples que você pode ajustar que farão toda a diferença. Por exemplo, quando eu fiz a primeira vez um treinamento de oratória, eu não entendia muito bem sobre comunicação não verbal. Aí eles falaram sobre olhar nos olhos, sobre cumprimentar com um aperto de mão firme a outra pessoa, sobre a tua postura. Falaram várias coisas sobre essa parte da comunicação não verbal e eu achei aquilo o máximo. E eu pensei assim, a partir de agora, eu vou começar a cumprimentar as pessoas sempre com firmeza. E lá no trabalho que eu estava, eu tinha essa oportunidade de sempre cumprimentar pessoas novas, diferentes no dia a dia. E eu sempre fazia isso com total insegurança, querendo fugir das pessoas. Aí eu pensei, não, a partir de hoje eu vou fazer isso. Eu vou usar dessa comunicação aqui não verbal para ver como eu me sinto. E era completamente diferente. Ou seja, tem coisas
pequenas do nosso dia a dia que nós podemos alterar para que a gente possa se sentir mais confiante. E não é sobre ficar lutando contra a timidez o tempo inteiro. É sobre você adaptar e melhorar aquilo que precisa em si. Sem se julgar o tempo inteiro, sem se colocar para baixo, sem se diminuir, sem se inferiorizar, sem sentir que você é um nada porque você está sentindo timidez, porque isso não te ajuda em nada. Me diz uma coisa, como que te ajuda sair de uma interação e ficar pensando como você passou vergonha, como foi horrível, como as pessoas devem estar pensando mal de você, como você esqueceu tal coisa? Como isso te ajuda? Não te ajuda. Só vai fazer você ficar com mais medo, com mais timidez. Do que adianta você ficar falando para si mesmo o tempo inteiro que você não pode demonstrar timidez, que você não pode demonstrar fraqueza, que você não pode demonstrar insegurança? Isso aumenta a sua timidez. Isso te deixa mais inseguro, não adianta. Então vá para uma interação sabendo a realidade. Eu não estou perfeito e eu não preciso ser perfeito agora. É uma ilusão você imaginar que você vai começar a falar mais agora e que tudo vai ser lindo, maravilhoso e que em momento algum você vai gaguejar, que em momento algum você vai esquecer alguma coisa, que vai ser tudo lindo. Não vai ser, é uma ilusão. A gente precisa lidar com a realidade. A realidade, talvez, é que agora você tem um pouco mais de dificuldade de se expressar, mas isso não significa que vai perdurar pela sua vida inteira. Ok, então vamos lidar com esses fatos. Eu tenho uma dificuldade, eu quero vencer essa dificuldade para eu me sentir melhor, para aumentar a minha autoestima, para alcançar os meus objetivos. E eu vou fazer o que eu posso fazer nesse momento. Se eu falhar em algum momento, e essas falhas elas são muito relativas, porque cada pessoa entende falha como algo diferente. Eu não acho que você gaguejar, por exemplo, em alguma palavra, você repetir, ou você não ser entendido e você ter que repetir em algum momento de novo o que você falou, é uma falha, mas eu sei que muitas pessoas entendem isso como falha. Em todo caso, se você falhar, não vai ser o fim do mundo. O importante aqui é você estar no seu processo de crescimento e desenvolvimento. É isso que vai fazer toda a diferença. Porque enquanto você está aí alimentando esses medos, se botando para baixo porque você sente timidez, você não está conseguindo se melhorar. Você está em busca de uma imagem perfeita da pessoa que você deveria ser, fica sofrendo e não age. Você se prende a um perfeccionismo. Quando, na verdade, você só precisa falar do jeito que você pode agora. É só isso que precisa acontecer. A partir disso, você vai ganhando confiança. Mas essa confiança só vai vir se você também não ficar se criticando horrores depois. Então, uma coisa que eu poderia dizer que é essencial, uma coisa que eu aprendi também a fazer ao longo da minha vida, foi parar de ficar alimentando essa autocrítica excessiva. Sabe aquele pensamento acelerado que fica o tempo inteiro te falando coisa ruim? Eu comecei a aprender que isso não ajuda. Então, se eu saio de uma situação onde eu estou frustrada, e isso acontece em diferentes situações da vida, não só com relação ao social, se eu saio dessa situação dessa forma, eu respeito o sentimento que eu tenho. Eu não fico dizendo pra mim, eu não posso me sentir frustrada, porque não tá certo isso que eu tô sentindo, porque eu quero me sentir diferente. Não, eu respeito, eu aceito o que eu tô sentindo, mas eu também não fico alimentando esses pensamentos que me deixam ainda mais frustrada. Quando você sente qualquer tipo de sentimento negativo, culpa, frustração, angústia, ansiedade, você tem duas opções. Ou você vai dar comida para essa sensação, para essa emoção que você está tendo, o sentimento que você está tendo, e aí isso vai crescer. Ou você pode deixar ele morrer de fome. Cultivando, dando comidinha para outros pensamentos, para outros sentimentos que são mais interessantes para você aí na sua vida. O que você tem escolhido? Você tem preferido alimentar todos esses sentimentos ruins com relação à timidez? Ou deixar eles morrerem de fome? E é uma escolha que só você pode fazer, mais ninguém. Mais ninguém pode fazer isso por ti. Conforme você vai parando de alimentar tudo isso aí dentro de ti,
você vai tendo mais confiança para você ter ações novas, atitudes novas com relação a se expor, conversar e tudo mais. E você vai reduzindo essa timidez. E você vai fazendo com que ela deixe de ser um problema aí na sua vida que te atrapalha e te limita. E eu posso te falar isso por experiência própria. Porque foi realmente isso que eu vivi. Enquanto eu fiquei lutando contra a minha timidez, enquanto eu fiquei achando que era horrível me sentir assim e que eu era menor do que os outros por conta da timidez, ela se manteve firme e forte. Quando eu assumi para mim mesma e para as outras pessoas essa timidez, aí as coisas começaram a mudar. Tudo começou a ficar mais leve e eu me permitir me melhorar, reconhecer os meus pontos fortes e fracos para que todos os dias eu pudesse agir diferente e me tornar a pessoa que eu quero. E isso continua acontecendo. E vai acontecer pela vida inteira. Então eu te pergunto, o que você tem escolhido para a sua vida? O que você tem feito com relação à timidez? O que você tem pensado sobre a timidez? O que você quer mudar aqui dentro de você para que as coisas possam começar a mudar na sua vida e você se sentir mais confiante em suas relações e exposições? Coloca aqui nos comentários e também já se inscreve aqui no canal para você poder ver mais conteúdos assim que podem te ajudar a se libertar dessas travas da timidez. Um beijo e até o próximo vídeo. Afinal, você já pode ver ele aqui.